E é um Flamengo com números surreais depois da Copa do Mundo de Clubes. Realmente, o Flamengo só teve uma derrota depois da Copa do Mundo de Clubes, que foi para o Santos, né, com gol do Neymar. E o Flamengo teve, se eu não me engano, só 2 empates. O resto, tudo vitória. Flamengo convencendo na Libertadores, Flamengo convencendo no Campeonato Brasileiro, num jogo que o Flamengo teve 5 desfalques, tá, gente? É bom a gente deixar isso claro. O Flamengo teve desfalque do Léo Ortiz, que estava suspenso. O Flamengo teve desfalque do Varela, que sofreu lesão muscular na seleção uruguaia. Teve desfalque do Jorginho, que é um dos grandes pilares desse time do Flamengo hoje. Voltou a sentir e ficou fora o Jorginho. Teve desfalque do Alexandro. E teve ainda mais um desfalque o Flamengo, que eu vou lembrar aqui. É para trazer. Teve o desfalque do Plata, né? Que foi poupado, mas aí entrou no segundo tempo. Ou seja, mesmo com um time misto, que é um time misto, com 5 desfalques, o Flamengo vence fora de casa pro desespero dele. Pro desespero deles, né? De Marcos André, de Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno, a Jovem Pan inteira. Essa secação que fica em torno do Flamengo de pilhado. Vamos chamar Flávio Prado, porque Flávio Prado, ele tá sumidinho. Ele costumava me chamar muito por mensagem no WhatsApp. Cada gol que o Flamengo sofria, ele mandava: ô, meu amigo, lamento o que aconteceu. Cada derrota, só que tá difícil mandar mensagenzinha. Tá complicado, porque virou uma máquina trituradora o Flamengo de Felipe Luiz. Se não fosse aquela garfada ridícula contra o Grêmio, seria ainda mais avassaladora, com mais 2 pontos nessa tabela, Flávio Prado. Um jogo normal, mas que o Flamengo não sofreu susto, né, Flávio? Não foi um belo futebol do Flamengo hoje, mas foi o suficiente para quebrar um tabu de 28 anos contra o Juventude lá. Boa noite, filhado. Que injustiça sua, não? Eu dou tanto apoio a você, ao Flamengo. Nos momentos mais difíceis, lá estou eu, né? Vamos lá, dando apoio moral, oferecendo o ombro amigo. E ele fala isso, você tem coragem de falar isso, mas tudo bem. O Flamengo cumpriu aquilo que dele se esperava pela bola que está jogando. Era de se imaginar que realmente ele ganhasse o jogo, ganhou bem, ganhou tranquilo, né? Não foi brilhante, mas ganhou tranquilo. E segue nessa briga com o Palmeiras, taco a taco, o que eu acho... Bom, pro campeonato é maravilhoso, né? Na realidade, o Flamengo tem 1 ponto a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos, só que o Palmeiras tem que conquistar esses 3 pontos. Mas, de qualquer forma, aquele velho ponto perdido, né? O Flamengo só tem 1 de vantagem, o que é bastante nessa briga, mas nesse momento, embora 4 na tabela, né, por pontos ganhos, mas o Palmeiras tem um jogo a menos e tem tudo para conseguir encostar. E é bom pro campeonato. Um fica puxando o outro, um fica exigindo do outro. Esse jogo de hoje era mais o lado psicológico, de tanto tempo sem conseguir resultado por lá, do que propriamente pela dificuldade natural que o Flamengo poderia ter. A diferença de um time para o outro é muito grande e, obviamente, que eu até falava, né, na primeira edição, que eles disputam campeonatos diferentes. Um disputa um campeonato para não cair e o outro disputa para ser campeão. Então são prateleiras diferentes, como diria Bruno Henrique, nos seus melhores momentos. E cumpriu-se, né? Com o gol do Arrascaeta logo no começo. Não tão no começo assim, né? Mas com o gol do Arrascaeta acabou um eventual sonho que poderia o Juventude ter de segurar, achar um gol no finzinho e tal. E aí o Flamengo acabou conquistando esses 3 pontos importantes e continua na liderança. Mais uma rodada na liderança, mesmo que o Palmeiras tire a diferença no jogo que ele tem a menos, a vantagem de 1 ponto do Flamengo continua prevalecendo. É isso, porque a grande importância desse jogo de hoje para o Flamengo era essa. O Flamengo tinha que vencer para manter essa distância de 4 pontos sobre o Palmeiras. Por que essa distância é tão importante? Porque o Palmeiras ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Se o Palmeiras vence esse jogo, mesmo se vencer esse jogo, ele não passa o Flamengo se o Flamengo tiver 4 pontos de vantagem. Então, essa era a importância, assim, crucial desse jogo.
Foi um Flamengo que não levou susto. E Fábio Piperno, a gente estava falando sobre isso hoje. Cara, vai ficar bizarra essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras, ô Fábio Piperno. Porque antes do jogo começar, sendo fora de casa, Flamengo com um baita tabu para ser quebrado, 28 anos sem vencer, todo mundo já esperava que o Flamengo fosse vencer o Juventude. Todo mundo. Todo mundo que você perguntasse. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo e Palmeiras hoje, até mesmo jogando fora de casa, geralmente eles são favoritos, pô. E isso foi raro ter algum clube brasileiro, claro que tiveram alguns, né? Teve aquele Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, teve o São Paulo, né, do Muricy Ramalho, mas rarissimamente tem times que são favoritos na maioria dos jogos dentro e fora de casa. E Flamengo e Palmeiras, Piperno, estão construindo essa hegemonia. Vamos falar isso, o Juventude não fez nada hoje, pô. Fez nada. Juventude não teve muita chance. Flamengo, foi uma partida maravilhosa do Flamengo? Não. Hoje não foi. Né? Fez o suficiente para ganhar o jogo. Mas, Piperno, um Flamengo sem 5 titulares, sendo superior fora de casa e abrindo essa vantagem do Palmeiras. Essa briga, de verdade, eu acredito que seja a melhor briga pelo título brasileiro nos últimos anos, Piperno. Que eu acho que vai assim até o final. E aí o confronto direto, que Flamengo e Palmeiras ainda vão ter confronto direto e vai ser no Maracanã, pode pesar muito, né, Piperno? Pilhado, boa noite, um abraço à nossa audiência, Flávio Prado. Bom, primeiramente, deixa eu corrigir os seus problemas matemáticos. Porque o Flamengo abre não sei quantos pontos. Não, o Flamengo não abriu nada. O Flamengo conservou a vantagem que ele já tinha quando a rodada começou. 4 pontos. Ô, seu animal! 4 pontos. Ô, seu animal! Ontem o Palmeiras diminuiu a vantagem. O asno. Hoje, o Flamengo abre de novo. O Flamengo mantém a vantagem da rodada passada. Era isso. 4, aliás, já é uma vantagem de 4 pontos há muito tempo. Outra coisa que eu tenho que corrigir é a sua matemática, e não só você, mas muita gente tem essa percepção de que o Flamengo no pós-Copa do Mundo está arrebentando a melhor campanha e tal. Não! Eu lamento dizer profundamente que... Olha como você... Quem falou que é a melhor campanha? Eu não falei que é a melhor campanha? Mas muita gente está falando, você está dizendo que olha a campanha... Falei. Então você não tem nada que me corrigir. Como não tem nada que te corrigir? Você falou, não, porque depois da Copa do Mundo tem só 3. Eu falei hoje no Canelada, hoje que o Palmeiras tem a melhor campanha dos times do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Eu só falei que o Flamengo tem uma derrota, né, que foi pro Santos, e 2 empates. Eu não falei que foi a melhor, você corrige os outros. Ou seja, não. A melhor campanha do pós-Copa do Mundo é a do Palmeiras. É isso. Que, por sinal, ontem, né, o jogo fez metade do jogo, aliás, metade primorosa. O Palmeiras fez isso no Peru também outro dia, né? Matou a classificação no primeiro tempo, depois passou o resto do segundo tempo e o outro jogo inteiro lá. Sem fazer nada, mas tudo bem. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo está sobrando e, brincadeiras à parte, eu lembro sempre o seguinte, o Flamengo tem 3 vantagens em relação ao Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Flamengo tem mais pontos que o Palmeiras. Segundo, o Flamengo tem muito mais saldo de gols. Porque isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar que o Palmeiras empate com o Santos e vença o Flamengo no Maracanã. Em um cenário como esse, os dois ficariam empatados em número de pontos e de vitórias. Mas o Flamengo manteria uma enorme vantagem, enfim, a liderança por conta da enorme vantagem no saldo de gols. E a terceira vantagem, que é mais uma vantagem do Flamengo do que seria do Palmeiras, é que o confronto direto vai ser no Maracanã. O Flamengo no Maracanã, ele historicamente joga melhor do que o Palmeiras aqui em São Paulo. Não sei a razão, não sei por quê, mas é assim. Então... Os cartões amarelos e vermelhos também, que o Palmeiras tem mais. Oi? Cartões também, o Palmeiras tem mais. O Palmeiras tem mais. Para chegar no cartão mas é um critério. É um critério, exatamente. Ou seja, então o Flamengo tem muitas vantagens, esses critérios aí. Mas o fato é que eu concordo com vocês, o campeonato está muito legal entre os dois e
é muito importante também a gente falar com transparência e falar sério, porque por mais que equipes maravilhosas tenham feito grandes campanhas, a gente sempre lembra aqui o Mirassol, o time sensação, o Cruzeiro, que faz um campeonato excepcional. Na verdade, o título, tem só 2 postulantes, Flamengo e Palmeiras. Os outros disputam um campeonato à parte. Talvez o Cruzeiro, né, Piperno? Eu acho que não. Acho que não, Pilhador. Ele teve fôlego para, até agora, não ficar tão longe e tal, mas assim, tá começando a desgarrar e a tendência é que os dois abram em relação ao Cruzeiro. Aliás, não vamos esquecer que, nesse segundo turno, o Cruzeiro vai jogar no Rio de Janeiro contra o Flamengo e aqui em São Paulo contra o Palmeiras. Tem isso, né? O Cruzeiro ainda sai perdendo pelos confrontos diretos. O Cruzeiro é muito difícil pro Cruzeiro? Mas o Cruzeiro tá com um time muito bom, tá? O Cruzeiro atropelou o Galo agora na Copa do Brasil. Sim. Foi um atropelo, ganhou fora, ganhou em casa, 4 gols de vantagem. Cruzeiro fez 4 no agregado. É um time que tem jogadores que estão em altíssima, numa fase excelente, né? Tem Matheus Pereira, tem Caio Jorge, tem Fabrício Bruno, tem o Romero, tem Lucas Silva. É um Cruzeiro muito forte, na minha opinião. Mas também concordo. O que Flamengo e Palmeiras estão fazendo nesse Campeonato Brasileiro, eles não estão dando chance pra ninguém. Às vezes, quem tem chance com os dois é a arbitragem, né? Como foi a arbitragem no jogo do Flamengo contra o Grêmio. Que aí tira a ponta do Flamengo. Sim, aquele pênalti marcado é pro Grêmio, porque, pensa bem, Flamengo poderia ter aberto agora 6 pontos de vantagem. 6. E aí, meu amigo Marcos André, seu desespero estaria ainda maior. Imagina, Flamengo abrindo 6 pontos de vantagem. Porque acreditem, né? Se vocês quiserem, né? Acredite se quiser. Marcos André é ídolo do Corinthians. Eu sempre falo isso para mostrar o quanto ele detesta o Flamengo, tá? Ele é ídolo do Corinthians. Qual é o grande rival histórico do Corinthians, né? Os grandes rivais: Palmeiras, São Paulo e Santos. Marcos André torce, né, por todos esses clubes se eles jogarem contra o Flamengo. Então, ele fica desesperado com isso que acontece. E o Flamengo, meu amigo Marcos, 4 pontos de vantagem, segue o líder do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Tico, boa noite, Fábio Perno, Flávio, boa noite a todos. Eu torço por Vitória, por Corinthians, por Fluminense, por Atlético Mineiro e por Ceará. Esses são, e o Santa Cruz também, que subiu. Esses são meus times. Agora, se eu puder dar uma secadinha, não na instituição Flamengo, que eu gosto do Zico. O problema é uns e outros. Né? Uns e outros. Cadê o outro? Tá de férias também, o Rodrigo Viga? Não apareceu, né? Aí tem que dar aí é muito difícil. Tem momentos assim que eu não sou um asno, não sou um cara inteligente. Tem momentos, meu pé, assim, os 3 rivais estão lá. Tá o Flamengo, tá o Cruzeiro e tá o Palmeiras. Na dividida, tem que escolher um dos 3. Eu escolhi por último, deixo por último o Flamengo. Por último. Os outros não tem mais ninguém para disputar. E olha que fase que eu tô. Que fase, que nem falou Milton Leite. Mas, de fato, se brincadeira da parte, a gente sabia que o título, desde o começo, o Flávio fala isso direto, ia ser disputado pelo Flamengo e o Palmeiras, pela estrutura, tudo. O Cruzeiro está tentando se meter aí. O Cruzeiro que amanhã tem um jogo difícil, pega o 4º colocado da competição, que é o Bahia, que foi eliminado no meio de semana da Copa do Brasil. Foco total do Bahia no Campeonato Brasileiro para ficar ali nas primeiras colocações, para beliscar de novo a Libertadores. Então, de repente, com a vitória hoje do Flamengo e a vitória ontem do Palmeiras, a rodada passada, antes da data FIFA, quem se beneficiou foi o Cruzeiro. Porque o Palmeiras perde para o Corinthians e o Flamengo empata com o Grêmio. Então, quer dizer, se o Bahia amanhã, jogando em casa, na Fonte Nova, só tem essa competição, ganha ou empata, quer dizer, o Cruzeiro já fica para trás. Já não se beneficia, que nem se beneficiou antes da data FIFA. Né?
Eu acho que vai ficar ali cabeça a cabeça. Só que tem isso também, né? É impossível de o Cruzeiro ir no Maracanã, ou o Palmeiras ir no Maracanã e ganhar, ou o Cruzeiro vir aqui e ganhar do Palmeiras. Vai ficar ali, cabeça a cabeça, Flamengo e Palmeiras. E não vamos esquecer, o Pepe não fala isso direto. O Mirassol, pela campanha que está fazendo, não tem mais 20 jogos, não. Cada vez mais a rodada vai passando, o Mirassol está ali. O Mirassol, o Pepe não fala, vai pegar o Flamengo em casa. Na última rodada. Na última rodada, quer dizer assim, se chegar tudo cabeça a cabeça, eu acho que o Flamengo, para mim o Flamengo é favoritaço. Eu acho que na 36ª rodada, se nada acontecer na Libertadores, tem um peso da Libertadores também, né? Essa semana a gente vai ver como vai ser, né? O Palmeiras vai a Buenos Aires, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã, isso conta muito também para o Campeonato Brasileiro, mas de antemão, com dor no coração, o Flamengo é favorito, Tico. Não é pelo Flamengo, entendeu, Flávio? Não é pelo Flamengo. Eu entendo. É pelos uns e outros. E na dividida, eu nunca recebi um telefonema de ninguém do Flamengo. O Paulo Nobre falou com os outros hoje. Isso. Eu não entendi o que é que o Paulo Nobre falou, que ele não atende o quê? MC, o quê? Não, é aquelas mensagens. DM. DM, Departamento Médico. Não, é direct. Atende um homem, irmão. Atende um homem. De repente aí, ó, tá com um canal novo, sobe um qualquer, você adora uma permuta, né? Tá aí com a polícia do Exército aí no peito, vai que o homem ligou, passou, vou soltar uma moeda aí, eu compartilho, que eu tô do mesmo lado que você. Tá vendo? Observa as coisas, Tico. Já falei com o Flávio Prado pra me passar o contato. Não tinha nenhum direct dele, não. Já tá lá, já tá tudo certo. Eu não vejo, tem muito já tá direct. certo, vocês estarão em contato em breve, já tá tudo certinho. Eu faço bem, eu sou bom pra juntar aposta, pra fazer essas coisas, eu faço bem. Agora, isso que a gente tá falando, né, Flávio, é a mais pura verdade. É a melhor disputa pelo título brasileiro nos últimos anos. Eu não sei, e até pergunto pra vocês, o Piper não tem uma memória muito boa também, pergunto pra você, Flávio, se você lembra de uma disputa ser tão boa por tanto tempo. Porque claro que tem aquelas que na reta final um vai subindo, vai se aproximando, daqui a pouco toma a liderança no final, é heróico, mas os dois estão há muitas rodadas agora, raramente perdendo ponto. Eu não lembro de uma disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro tão boa nos últimos anos. Talvez aquela Palmeiras de Botafogo, né? Que o Palmeiras vira aquele 4-3 com gol, quando o Hendrick faz uma partida extraordinária. Não, Fábio, mas teve a última rodada que o Corinthians segurou o Internacional. Né? Ali é título, ali é título. Veja, é que tem duas coisas. Por exemplo, o campeonato de 2009, ele termina com 4 times chegando à última rodada com chance. O Flamengo foi campeão. Flamengo, São Paulo, Internacional e Palmeiras. Os 4 entraram em campo com chance de título. O do ano passado, o Botafogo, só na antepenúltima rodada ele passa o Palmeiras. Foi aqui. Em 23 foi o inverso. Agora, tem uma coisa que é diferente esse ano de tudo. É a liderança dele, o aproveitamento dos dois. Os dois têm mais de 50%. A gente não sabe ainda se na última rodada vai chegar, porque teve aquela última rodada que o Corinthians segura o Internacional lá e o Flamengo pega do São Paulo aqui em 20. E é campeão. Em 20. O ano do Jorge Jesus é 2019. Naquele ano, o Flamengo faz a melhor campanha e a campanha do Santos e do Palmeiras foram campanhas de campeões também, mas eles ficaram longe. Ficaram longe, mas eram campanhas de título para os dois. E agora, esse ano, eu acho que agora nós estamos entrando na lógica do negócio. Agora, e para mim daqui para frente será cada vez mais assim. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, como na Libertadores já está meio assim, escapa um Fluminense, escapa um Botafogo, mas os dois protagonistas são sempre os mesmos. E a tendência é cada vez aumentar mais. Vejam as contratações do Flamengo, vejam as contratações do Palmeiras, o investimento no Palmeiras, as contratações pontuais do Flamengo, aumentando ainda mais a força deles, que já era maior do que a dos outros. E os outros mandando o jogador embora, perdendo o jogador importante, mandando o São Paulo, mandando os meninos da base embora por valores pequenos. Então, a gente nota que parece que o trajeto é
aquela espanholização, como se fala, né? Vão virar Barcelona e Real Madrid. E, de vez em quando, o Atlético de Madrid é que vai mudar um pouquinho. Uma hora vai ser outra, outra vai ser outra. Mas título muito raro. E Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid. Eles vão ficar dividindo esses títulos. A não ser que aconteça algo decepcional. Não consigo ver nada que se aproxime deles. Pelo contrário, vejo cada vez uma distância maior. Olhemos. O Vasco diminuiu a diferença? Não, aumentou. São Paulo diminuiu a diferença? Não, aumentou. Corinthians aumentou. Santos aumentou. Botafogo, mais ou menos por aí. Grêmio, Internacional, Atlético. É só olhar. Né? Aqueles que poderiam encarar o Vasco, então nem se fala. Aqueles que poderiam ser os grandes adversários. Aí você vê o Bahia começando um trabalho, mas é um trabalho muito pequeno, muito novo, né? Não dá para saber até onde vai, até onde irá o investimento do Grupo City. Fortaleza teve aquela explosão agora, não acho que está na Real, porque a Real do Fortaleza é um pouco mais acima. Esse ano ele deu azar, mas ele vai subir um pouco mais, não para chegar no nível desses caras. Então eles estão aumentando ainda mais a diferença. O investimento do Palmeiras foi recorde, 700 milhões de reais. O Flamengo começa a trazer jogador do Atlético de Madrid, pô. Começa a trazer, né, jogador da Europa. Começa a trazer, né, Jorginho da seleção italiana, o Saúl da seleção espanhola, claro, no passado. Mas o nível com o Carvajal, você começa a trazer jogador que a gente não está acostumado. Carrascal, perdão. O Carrascal, jogadores que a gente não está acostumado a ver serem contratados com essa naturalidade, né? Plata, você só ouve falar de jogador de seleção. Seleção daqui, seleção dali, seleção de acolá. Repatriando jogadores importantes. O Palmeiras, né, trouxe o Vitor Roque há pouquíssimo tempo, agora trouxe de novo o Andréas Pereira. E os outros? Nada, não tem nada. Quando muito eles conseguem segurar um jogador, tipo, proposta pelo Yuri Alberto que o Corinthians não soltou porque só ia ficar com 50% do valor. O Inter esboçou, já mandou 2 embora. Então, gente, tá ficando cada vez mais espanholização. Tomara que os dois consigam se manter assim, porque aí nós teremos disputa. Porque se um deles vacilar, eu acho muito difícil, porque os dois estão muito bem estruturados como clube. Se um dos dois vacilar, aí nós vamos virar a Alemanha. Aí virar a Bayern de Munique. Mas acho que nós vamos ficar mais pelo lado espanhol mesmo. Vamos ter um Barcelona e um Real Madrid.